no Centro Universitário da UDF, aqui no edifício 4R, com o professor Flávio Basílio, a gente tratar de um assunto economia globalizada. A primeira questão, professor, eu queria saber o que é economia globalizada e quando ela surgiu. Esse é um tema que não tem uma precisão. Economia globalizada, ela envolve quando tem uma troca de experiências, não apenas culturais, mas também comerciais entre as diversas civilizações. A gente pode falar, alguns pesquisadores vão marcar a questão da globalização com as grandes navegações, porque você teve um grande comércio. O Império Romano também teve uma grande globalização, que você teve desde a extensão de toda a Europa, passando pelo norte da África, Oriente Médio. Agora, o tema ele continua atual, por quê? Porque nesse momento que vivemos, a gente tem uma grande troca de experiência, uma grande troca cultural, de comércio e de informações. Então, por isso que o tema globalização é tão atual e também tão importante. Okay. Então, o desafio da globalização é a distribuição de renda entre países, entre pessoas. Porque a globalização não beneficia a todos de maneira uniforme. Bom, essa questão de uniformidade, ela é sempre algo polêmico. Mas o que é importante a gente colocar é que os indivíduos, obviamente, eles são desiguais. A pergunta que se faz é, o capitalismo, ou mesmo a globalização, ela permite com que nós tenhamos hoje uma melhoria do nosso padrão de vida? A resposta é, sem dúvida que sim. Se nós formos pensar, por exemplo, na Idade Média, o ser humano vivia no máximo 30 e poucos anos, não mais do que isso. A qualidade de vida era muito ruim. O ser humano trabalhava naquela época 14, 16 horas por dia. Hoje nós temos uma expectativa de vida chegando perto de 80 anos. Nós temos acesso a bens e serviços, nós temos acesso a uma série de estado de bem-estar que nos permite ter um padrão de vida muito mais confortável. E isso só foi possível porque nós tivemos a globalização, porque nós tivemos o desenvolvimento do capitalismo e porque nós tivemos o desenvolvimento do comércio. E por que essas transformações possibilitam essa rápida crescimento econômico e crescimento do bem-estar? Isso é possível porque os agentes se especializam. O padeiro pode ser especialista na produção de fazer o pão e ele não precisa fazer o tecido. O sapateiro vai fazer o sapato, não precisa fazer. E com essa especialização, nós temos um ganho enorme de produtividade. E quando as empresas passam a atuarem de forma competitiva e, ao mesmo tempo, colaborativa, o resultado é que nós temos essa especialização que gera ganho de produtividade e esse ganho de produtividade é traduzido no que? O melhor padrão de vida da população. É claro que nós temos ainda problemas de distribuição de renda, mas esse não é um problema de hoje. Agora, o que eu garanto é que o comércio e essa facilidade, a liberdade, em todos os seus sentidos, ela acaba gerando, em última análise, o bem-estar da população. Tratando-se das empresas brasileiras, como é uma empresa economicamente globalizada? Olha, a gente não precisa definir uma empresa globalizada pensando que ela precisa ser uma empresa grande, que ela precisa ser uma empresa com muitos funcionários. Uma empresa globalizada é uma empresa que está apta a competir com qualquer empresa, que ela está pronta a entregar um bem e um serviço de qualidade em qualquer local do mundo. Dentro desse contexto que foi abordado, fale um pouco sobre a situação da economia do nosso país atualmente. Bom, eu acredito que a gente está passando um momento de crise, acho que ninguém duvida disso, é um momento de transição e é um momento que ao mesmo tempo vai gerar custos para a população, constitui uma janela de oportunidade. Nós vamos ter ainda aumento do desemprego, nós vamos ter algum ajustamento nos salários, nós vamos ter ainda ajustamentos nas taxas de câmbio, ou seja, a gente tem uma série de mudanças em preços relativos dessa economia, mas ao mesmo tempo a gente precisa, nesse momento, fazer as reformas necessárias para o Brasil voltar a crescer. Professor, para nos receber aqui nessa noite aqui, eu ofereci um pouco do seu tempo aqui. É sempre um prazer. Eu agradeço. Então essa foi a entrevista com o nosso professor Flávio Basílio, daqui do Centro Universitário do DF. Obrigado, boa noite.